Fotografia como forma de expressão das oficinas culturais da Prefeitura de São Sebastião, Fundaz. Eu sou Tarraia, sua artista orientadora, e hoje nós vamos falar de formas geométricas. Nas últimas aulas, nós exploramos diversas formas de composição usando linhas, né? A gente explorou aí o ponto de fuga, linhas horizontais, linhas verticais, diagonais. E hoje eu quero explorar um pouquinho as formas geométricas e as texturas. Aqui a gente tem diversos triângulos se formando, nós temos aqui a bolinha dando o círculo. E é isso, a gente vai estudando, a gente vai observando o nosso universo e vamos encontrando essas formas geométricas nas nossas composições. Às vezes, dentro de casa mesmo, como é meu caso aqui, eu encontro diversas formas com alguns elementos da casa. Triângulos, trapézios, formas geométricas compondo uma imagem, quadrados, retângulos. Você pode criar imagens abstratas. E o que é o abstrato? É aquilo que a gente não identifica exatamente como você não tem uma identificação, são simplesmente formas ou cores. Nessa composição, eu trago diversos elementos, desde o círculo, da fruteira, a uma série de tons de verde, alguns mais amarelados, outros verdes mais escuros. Eu trago a textura da salsinha e do hortelã, as formas mais lineares do pepino, as formas mais irregulares como a do pimentão, o círculo do limão e as ovais dos abacates. Nessa composição eu tenho uma série de possibilidades, desde fazer uma imagem mais frontal, e aí vocês vão ver que tem um vazamento de luz em cima, estão vendo? Esse vazamento ele pode até estar dentro da minha escolha, mas eu agora não quero, eu quero fugir disso. Eu quero uma imagem mais limpa, com mais textura. E aqui vai. Aqui uma imagem, cliquei. Eu posso explorar outros ângulos e percebam que o pepino e o círculo, eles dão aí uma tensão na imagem, né? A imagem puxa pro pimentão, pepino não, pro pimentão. Aqui, outro exemplo. Eu posso também chegar bem perto para mostrar a textura das frutas. E aí enquadrar usando as minhas linhas que vocês já estudaram. Pois é, mesmo preso dentro de casa, de quarentena, a gente pode se divertir um pouquinho, né? Continuando aqui com a minha chegada da feira, eu montei aqui uma composição com bastante geometria. Eu tô colocando agora a linha de tomatinhos cereja na linha superior do terço. Tá? A gente pode brincar com isso, trabalhar aqui com os ângulos. Acho que o grande barato da fotografia é essa exploração. É a gente fazer as experimentações, a gente olhar
de outras formas. Aí as diagonais, tá vendo? Fazer uma diagonal agora aqui com os tomates. E você vai criando desenhos, né? Você vê os elementos que você tem. Nesse caso, eu construí. Mas você pode fazer isso em qualquer situação. Nesses momentos em que a gente tem que ficar dentro de casa, uma das vistas que nós mais olhamos é aquela da nossa janela, né? E normalmente nós vamos até a janela e dali capturamos as imagens. Mas a janela também é um elemento. A janela pode te dar essa moldura, criando um novo olhar sobre o mesmo espaço. Aqui mais uma possibilidade, agora na vertical, aonde eu incluo essa moldura, esse retângulo na minha composição. No mesmo espaço, agora aproveitando, né, o espelho, aproveitando a pia, o acabamento de parede, mais formas geométricas que vão criando esses desenhos. E o mesmo vasinho com flor, que dá uma coloração diferente, caminhando, fazendo com que o nosso olhar caminhe para o mesmo ponto, se repete aqui de uma outra forma. Aqui numa composição quase monocromática, os desenhos dos vidros, dos rejuntes, também vão trazendo essa dinâmica no nosso olhar. Algo bem simples pode se tornar algo poético. Basta olhar de uma forma renovada. Explorar as possibilidades que essas linhas nos dão. Nessa imagem dos escombros das Torres Gêmeas de Nova York, a moldura nos traz um pouco mais dessa dramaticidade que o momento pede, mostrando esse desenho da destruição, que seria muito diferente se tivesse sendo mostrado somente assim. Aqui nessa foto de Paris, feita por Willie Holmes em 1959, podemos ver aqui os diversos desenhos geométricos, com trapézios, retângulos, triângulos, formados pelas linhas que compõem a imagem. E aqui, o ponto de tensão são as crianças, o fator humano, o fator orgânico em meio a construções de ferro e concreto. Nessa imagem de 1954, de Marc Rambaud, esse triângulo de ferragens forma essa moldura incrível para o pintor da Torre Eiffel. Ele, por si só, não teria tanta força quanto
no momento em que colocamos ele dentro de um cenário, nesse caso bastante geométrico e que fecha a imagem em si só. Finalizamos essa aula com essa imagem de Henri Cartier-Bresson, um dos maiores fotógrafos de toda a história, aonde ele pega esse momento espontâneo das trabalhadoras e aqui o elemento geométrico cria um lindo cenário. Na próxima aula falaremos dele, o que foi o trabalho de Bresson, qual o seu impacto para a fotografia e quais foram os fatores determinantes para que isso acontecesse. Nos vemos na próxima aula. Fiquem bem, fiquem em casa.